A pior mentira não é a mentira cabeluda, não é a mentira deslavada, escancarada. A pior mentira é a meia-verdade. É aquela que vem vestida de verdade. Como um lobo vestido de ovelha, assim a pior mentira é aquela que vem vestida de verdade, ou seja, a mentira sofisticada. A mentira que tem apelo porque dentro dela há um fundo de verdade. Logo, ela é atraente para os seus ouvintes e aqueles que buscam a verdade. Mas, porque muitas vezes não raciocinam, não avaliam, não pesam bem o todo, então, como aqueles que julgam um livro pela capa, muitos abraçam a meia-verdade como verdade inteira. E aí levam para casa uma mentira muito venenosa. O diabo, o Satanás, é o principal agente por trás das meias-verdades. Aliás, ele trabalha mais com as meias-verdades do que com as mentiras deslavadas, porque mentira deslavada é muito escancarado. Então, a maioria das pessoas acaba rejeitando a mentira deslavada. Por isso diz o texto sagrado assim, que não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, o diabo ele se transfigura, ele aparenta ser anjo de luz, ele passa para as pessoas uma imagem de anjo de luz, mas é Satanás. Então, e não é de se maravilhar, porque ele especializa nisso, no engano. E para enganar bem, é preciso usar um pouco de verdade no meio da mentira. Ora, por isso a pior mentira é a meia-verdade, o pior engano é aquele que vem apoiado com um versículo bíblico, é o pior engano. O pior enganador é o que usa a Bíblia, que é a verdade, que é a palavra de Deus. E as vítimas destes mentirosos, enganadores, normalmente são aquelas pessoas que ou incautas, porque não pensam, não pesam muito o que estão ouvindo, não vão a fundo para averiguar se aquilo que estão recebendo é verdade ou não, ou então aquelas pessoas que buscam ouvir aquilo que lhes agrada. O ser humano, ele, por natureza, ele quer ouvir o que lhe agrada. Nós queremos ouvir coisas que vão nos agradar, que vão confirmar aquilo que nós já pensamos, não é? É a confirmação dos nossos vieses, das nossas inclinações. Eu já tenho uma inclinação, então eu quero ouvir alguém que confirme para mim que eu estou certo. Então as pessoas buscam aquilo que lhes agrada. Por exemplo, se você quer ouvir aquilo que agrada, você é um cristão, você é uma pessoa que quer seguir Jesus ou está seguindo Jesus, ou pelo menos tentando seguir Jesus. E aí você busca ouvir aquilo que te agrada, o diabo vai logo trazer um pregador sob medida para você. Mas direitinho, o diabo vai apresentar para você um pregador da palavra de Deus que vai falar para você exatamente o que você quer ouvir. Então, você quer ouvir, por exemplo, alguém que apoie as suas preferências e escolhas sexuais. O diabo vai trazer um pregador para você que fala, é isso aí, tá certo, você tá certo. Eu me lembro que, quando eu me converti na adolescência, já falei isso algumas vezes, eu fiquei chocado quando eu li na Bíblia, Mateus 5:28, nunca esqueço porque eu fui tantas vezes nesse versículo. Eu fui tantas vezes buscar uma brecha na lei que eu não esqueço. Mateus 5:28 diz o quê? Que se um homem olhar para uma mulher e cobiçá-la no seu coração, já adulterou com ela. Eu falei, isso aqui é duro demais, isso aqui é difícil demais. Como assim eu não posso olhar uma mulher e desejá-la? Você
sabe, um adolescente com os hormônios à flor da pele, os hormônios dançando, né, ao som do trio elétrico. Vem uma palavra que diz, não, você não pode olhar e cobiçar porque senão você já cometeu adultério no seu coração. Eu falei, não é possível, é uma coisa errada. E eu comecei a virar e revirar a Bíblia. Aí, como eu era novato, eu falava, não, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu não estou entendendo direito isso aqui. Eu vou buscar algum livro sobre o assunto. Aí eu fui na livraria evangélica buscar livros sobre o assunto. Porque eu queria achar alguém que falasse para mim assim, não é bem assim, não, então tudo bem, você pode, você é jovem, você é adolescente, né? Deus entende. Eu queria encontrar um pregador que falasse para mim que tudo bem, que eu podia sair com a minha namorada e fazer o que eu sempre fazia, eu podia ficar olhando, eu podia, enfim, fazer as coisas que eu fazia, que eu gostava de fazer, que a minha carne gostava de fazer. E eu procurei. E graças a Deus, até porque naquela época não tinham muitos pregadores assim, né? Não tinha uma gama de pregadores, entre aspas, que nós temos hoje. Né? Que hoje todo mundo é pregador. Basta abrir uma conta no Instagram é pregador. Né? Já é pregador, já é pastor, já é apóstolo, já é não sei mais o quê. Então, aí, quando eu procurei alguém que me dissesse o que eu queria ouvir, eu não encontrei. Só encontrei alguém que realmente falasse, olha, isso aí que você leu na Bíblia é isso mesmo, tá? É isso aí. É difícil, mas é isso aí. E é pro teu bem. Então foi duro eu ouvir aquilo. Eu não queria ouvir aquilo. Mas eu tive que obedecer. Eu tive que fazer uma escolha. Se eu quisesse seguir Jesus, eu tinha que seguir aquilo ali. Se eu não quisesse, eu tinha que esquecer aquilo ali. Então, eu também procurei, eu entendo quem procura aquilo que quer ouvir, porque eu procurei também, o ser humano, ele busca aquilo que lhe agrada. Ele não quer ser confrontado, ele não quer mudar, ele não quer que alguém mexa no seu queijo, não é? Ele não quer que ninguém mexa no que é dele. Então, e Deus faz isso, Deus mexe com a gente, ele mexe dentro da gente, ele muda as coisas dentro da gente, ele nos desafia, ele aponta o que está errado, ele nos chama à mudança, Deus faz isso. Então, quem quiser ler a palavra de Deus somente nas partes que lhe agrada, não está sendo cristão, está fazendo uma religião para si mesmo. Você está criando uma religião para si e não está seguindo a palavra de Deus. Então, você quer ouvir alguém que apoie suas escolhas sexuais, você vai encontrar hoje em dia pregadores que vão apoiar você, seja qual for, hein? Qual for. O que você quiser defender. Não, eu nasci no corpo de homem, mas eu sou a mulher. Vai ter pregador que vai apoiar você nisso aí. E assim por diante. Você quer encontrar um pregador que diga para você assim, olha, você não precisa dar dízimo não, você não precisa devolver dízimo não. Você vai encontrar pregador que vai falar isso para você. Você quer encontrar um pregador que vai dizer para você assim, olha, se você está infeliz no seu casamento, você casou e você está infeliz, você não casou com a sua alma gêmea. O importante é ser feliz. Deus quer que você seja feliz. Então divorcia, separa e casa com outra pessoa. Casa com aquela... Deixa essa esposa e casa com a irmã do coral. Casa com a secretária. Desfaz... Você, que inclusive é casada, ela desfaz o casamento com o marido dela e você desfaz o casamento com a sua esposa e vocês dois se casam porque vocês são melhores um para o outro do que para os respectivos cônjuges. Se você quiser um pregador que apoie você nisso, você vai encontrar. Inclusive pregador que já fez exatamente isso. Pregador que já fez exatamente isso. E não uma vez só. Então, se você quiser encontrar quem te agrade, você vai encontrar. O diabo vai trazer para você. O diabo vai colocar isso para você. Então, essas meias-verdades vão, porém, te enganar. Vão te iludir, vão te levar para onde você realmente não quer ir. Quando você despertar, vai ser tarde demais. Aí você vai estar com o pai das meias-verdades. Quando você acordar, você vai acordar no colo do pai das meias-verdades, Satanás, que se transfigurou em anjo de luz, e quando você começou a sentir um calor assim vindo de baixo, sabe? Um calor assim, umas chamas assim, ai, tá quente aqui, quando você acordou, era Satanás, não era um anjo.
aí vai ser tarde demais para você. Ora, a palavra de Deus diz assim, que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, quer dizer, curiosidade, para ouvir novidades, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, virá tempo em que as pessoas não vão querer mais ouvir a sã doutrina, quer dizer, aquilo que é bom, que é correto, que é saudável, que é de acordo com a palavra de Deus, e elas vão ter coceira nos ouvidos para ouvir aquilo que lhes agrada, e elas vão amontoar para si, quer dizer, vão ter muitos, não é um só, mas muitos, para que elas possam dizer, não, o fulano fala, o fulano fala, o fulano fala, então todo mundo, se tantas essas pessoas estão falando, esses doutores estão falando, tem que estar certo. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, doutores que vão atender aos seus desejos, vão falar o que elas querem ouvir. Eu acredito que nós já chegamos nesse tempo. Como eu falei, no tempo que eu me converti, isso aí, meados dos anos 80, o tempo que eu me converti, eu não encontrei doutores que falassem para mim o que eu queria ouvir. Mas hoje você encontra muitos, não um, mas muitos. Muitos doutores que vão atender aos seus desejos, sejam quais forem. Nós já estamos vivendo neste tempo aqui que o apóstolo Paulo avisou o seu discípulo, o seu jovem discípulo Timóteo, que viria, que chegaria. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então as pessoas deixam a verdade e voltam às fábulas. Cuidado. Cuidado, porque a meia-verdade ela é uma meia-mentira, na verdade ela acaba sendo uma mentira inteira e pior ainda, porque você vai defendê-la como se ela fosse verdade. Vai segui-la até a morte e só vai descobrir que era mentira quando já for tarde demais. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.